O som cristalino de taças de cristal se misturava ao burburinho contido dos executivos. No coração de São Paulo, no topo de um arranha-céu cercado por vidro e silêncio, Ricardo Mendes, o homem que o mercado chamava de O Iceberg, estava prestes a assinar um contrato que valia mais do que algumas cidades inteiras. Vestia seu terno preto impecável, o relógio de prata refletindo a luz fria do teto. Tudo era controle, tudo era cálculo, até que um detalhe ridículo quebrou a perfeição. A xícara de café, fria. Quem foi o incompetente que deixou isso acontecer? Sua voz cortou o ar como uma lâmina. O silêncio engoliu a sala de reuniões. O gerente de operações tentou falar, mas não teve tempo. Ricardo levantou-se, abriu a porta do corredor e chamou a empregada doméstica mais antiga da casa. Ela tremia com a bandeja nas mãos. Fora, agora. Não quero você nem mais um segundo neste apartamento. O contrato milionário estava sobre a mesa. Os sócios estrangeiros trocaram olhares desconfortáveis. A mulher chorou baixinho enquanto tirava o avental. Ninguém ousou mover um músculo. A frieza de Ricardo era quase palpável e ninguém queria ser o próximo a sentir o gelo. Quando a porta do elevador se fechou atrás dela, o caos começou. O jantar de gala, que deveria impressionar investidores, virou um campo de batalha. Garçons correndo, pratos quebrando, vozes baixas e nervosas, tentando acalmar o clima. E Ricardo saiu sem olhar para trás, deixando seu império em miniatura desmoronar por causa de uma xícara de café. No entanto, o destino tem um humor estranho. Quando o elevador abriu novamente, não era mais silêncio que descia, mas passos pequenos. Luísa entrou pela primeira vez naquele palácio de vidro, com um vestido simples e uma menina de 4 anos segurando firme sua mão. Sofia. A criança parou, maravilhada com a luz que refletia no chão de mármore, e com um sorriso tímido vestiu as luvas de borracha enormes, preparadas para ajudar a mãe. Foi então que Ricardo voltou, o rosto exausto, o olhar de aço. E a menina, inocente, ergueu um biscoito quebrado em 2 metades. Moço, quer uma metade? A outra é minha. O tempo parou. Pela primeira vez em anos, o iceberg não sabia o que dizer. O amanhecer em São Paulo nunca foi silencioso. O som distante dos ônibus, o eco de passos apressados na calçada molhada de orvalho, o murmúrio constante de uma cidade que nunca dorme. No alto do edifício mais caro da Avenida Paulista, porém, reinava outro tipo de som, o nada. O penthouse de Ricardo Mendes era um santuário de vidro e aço, uma fortaleza suspensa sobre o caos humano que se estendia abaixo. As paredes eram cobertas por painéis de vidro que mostravam uma vista de 180 graus da cidade. De dia, o horizonte era uma tapeçaria de concreto e fumaça. De noite, um mar de luzes pulsantes. No centro, uma mesa de jantar que parecia mais uma obra de arte minimalista do que um móvel para refeições. O ar tinha cheiro de madeira polida e café caro, sempre quente, sempre perfeito. Quase sempre. Ricardo estava sentado diante de uma dessas paredes, sem terno, apenas camisa branca, mas ainda assim impecável. Aquele homem carregava a rigidez até no jeito de respirar. Aos 50 anos, o cabelo grisalho era sempre cortado milimetricamente, o rosto sério, os olhos de quem já tinha visto demais e sentido de menos. O relógio de prata no pulso era mais do que um acessório. Era a medida exata de cada segundo que ele acreditava não poder perder. Abaixo dele, a poucos quilômetros, outro mundo despertava. Luísa levantou-se antes do sol, como sempre. O quarto de 12 metros quadrados cheirava a sabão barato e umidade. Sofia ainda dormia, abraçada ao seu urso de pelúcia desbotado, o Senhor Biscoito. A menina tinha o hábito de falar baixinho com o brinquedo, como se ele entendesse segredos que nem a mãe podia ouvir. Luísa amarrou o cabelo com um elástico gasto, olhou para a filha e suspirou. Cada passo que dava era calculado.
O aluguel, a passagem de ônibus, a comida, o remédio para as alergias de Sofia. Tudo era uma dança delicada entre a necessidade e o medo de faltar. Quando recebeu a ligação oferecendo o emprego na cobertura de Ricardo Mendes, sentiu algo próximo da esperança e do pavor ao mesmo tempo. Trabalhar para o iceberg era sobreviver dentro da boca de um leão. O contraste entre os dois mundos era brutal. De um lado, uma cozinha equipada com tecnologia de ponta, geladeiras que custavam mais do que o prédio inteiro onde Luísa morava. Do outro, um fogão de 2 bocas com chama instável e panelas herdadas da mãe. O apartamento de Ricardo tinha corredores tão longos que um sussurro se perdia no caminho. O quarto de Luísa era tão pequeno que dava para ouvir o coração de Sofia bater durante a noite. Sofia, no entanto, parecia não perceber as paredes estreitas nem a precariedade. Seus olhos viam magia no simples, a luz que entrava pela janela quebrada, o som dos passarinhos urbanos que pousavam no fio. Quando Luísa a acordou naquela manhã para o primeiro dia de trabalho, a menina não reclamou. Vestiu o vestidinho simples com flores desbotadas e perguntou, com a seriedade de quem está prestes a fazer algo grande: "Mamãe, será que lá tem janela bem grande, para eu ver o céu todinho?" Luísa sorriu, apertando a mãozinha dela. O destino tinha começado a alinhar as peças do tabuleiro. Ricardo não sabia, mas sua fortaleza de vidro estava prestes a ser invadida não por inimigos, mas por uma força muito mais perigosa para alguém como ele. Um pedaço de inocência com cheiro de biscoito e sabão em pó. O primeiro encontro oficial entre os dois mundos não teve trilha sonora dramática, apenas o som do elevador subindo lentamente até o último andar. Luísa mantinha Sofia perto de si, o coração acelerado. O uniforme simples que vestia parecia deslocado naquele cenário luxuoso. Quando a porta se abriu, um corredor de mármore branco se estendeu à frente delas como a entrada de uma catedral silenciosa. Sofia, com o urso de pelúcia apertado no braço, olhou para o teto alto e sussurrou: "Mamãe, parece o castelo de um gigante." Luísa apertou a mão da filha, tentando ignorar o medo de estar no lugar errado. O som seco dos saltos ecoava enquanto ela avançava, até que uma voz firme cortou o ar. "Você é a nova funcionária?" Ricardo apareceu no final do corredor. Ele não parecia um homem real, mas uma escultura viva, alto, postura reta, expressão inabalável. O olhar de aço deslizou por Luísa, depois parou em Sofia. Um vinco de incômodo surgiu em sua testa. "Criança?" A palavra saiu como um veredito. Luísa respirou fundo. "Senhor Mendes, eu não tenho com quem deixar minha filha. Ela fica quietinha, prometo." Ricardo não respondeu de imediato. Havia algo quase imperceptível em seu rosto, uma lembrança ou um incômodo que ele empurrou para o fundo da mente. Por fim, apenas disse: "Aqui não é lugar para brincadeiras. Quero ordem, silêncio." "Entendido?" Sofia, sem entender a frieza, apenas sorriu e acenou com a mãozinha. O homem não retribuiu. Enquanto Luísa começava a trabalhar, o contraste de mundos se tornava cada vez mais evidente. A cozinha parecia um laboratório de chefes de cozinha internacionais, e suas mãos, acostumadas a panelas velhas, pareciam hesitar diante de tanto aço brilhante. Ricardo andava pelo apartamento como um general inspecionando o território. Cada objeto tinha um lugar, cada minuto tinha um propósito. Sofia, por sua vez, encontrava pequenos milagres no meio do gelo. Um vaso de cristal que refletia arco e íris no chão. Um piano fechado que, com um toque suave, soltou uma nota solitária. A menina andava na ponta dos pés, tentando ser invisível, mas o mundo dela era feito de curiosidade. À noite, quando Ricardo voltou de uma reunião, encontrou a menina sentada no tapete da sala, dobrando guardanapos em forma de pássaros. Luísa correu para recolhê-los, pedindo desculpas. Mas Sofia apenas levantou os olhos e disse, com a simplicidade de quem não teme nada: "É para sua mesa não ficar triste, moço."
Ricardo não respondeu. Apenas ficou parado por um segundo a mais do que deveria, como se aquela frase tivesse aberto uma fresta onde antes só havia concreto. O choque cultural não estava apenas na riqueza contra a pobreza, mas na frieza contra o calor humano. Luísa carregava no olhar a preocupação constante de quem luta para sobreviver, mas também a suavidade de quem ama incondicionalmente. Ricardo, com todo o seu poder, parecia incapaz de qualquer uma dessas coisas. Do lado de fora, a cidade pulsava. O barulho dos ônibus, o cheiro de chuva no asfalto, a música distante de um rádio velho em algum apartamento vizinho. Dentro do penthouse, o ar era tão limpo que parecia não ter história. Até aquele dia, até aquelas mãos pequenas dobrarem um guardanapo. E no fundo de um armário, sem que ninguém soubesse, Sofia havia escondido um desenho que fizera na viagem de ônibus, um prédio enorme com uma janela gigante e um homem de terno sorrindo ao lado de uma menina com vestido de flores. Era apenas um rabisco infantil. Mas, como todas as histórias que mudam destinos, começou com algo pequeno, quase invisível. Os dias seguintes transformaram o apartamento de Ricardo em um campo de tensão silenciosa. Cada passo de Luísa era medido, cada gesto de Sofia era um pedido de desculpas antecipado. O homem observava tudo como um juiz invisível, e sua presença parecia preencher cada canto da casa, mesmo quando não estava lá. Na manhã de quarta-feira, o incidente aconteceu. Ricardo estava revisando documentos na sala de estar, folhas de contratos alinhadas como soldados em uma batalha financeira, quando ouviu um som suave, quase um riso contido. Levantou os olhos e viu, na ponta do sofá, Sofia com um lápis de cor na mão. O caderno de anotações dele, aquele de capa preta com o emblema da empresa gravado em prata, estava aberto no colo da menina. Traços coloridos corriam pelas páginas. Não. A palavra saiu como um sussurro congelado antes da tempestade. Sofia olhou para cima, com os olhos grandes e inocentes. Eu fiz uma casa para você, moço, porque aqui não tem nenhuma desenhada. Luísa apareceu correndo, o rosto pálido. Meu Deus, Sofia! Ela arrancou o caderno das mãos da filha e começou a pedir desculpas em uma sequência desesperada. Senhor Mendes, me perdoe, ela não sabia. Eu vou pagar o caderno, vou... Ricardo levantou-se devagar, e o som de sua voz fez o ar pesar. Fora, as duas, agora, lá. O silêncio que se seguiu era tão cortante que até o barulho da cidade lá embaixo parecia desaparecer. Sofia, confusa, segurou a mão da mãe, os lábios tremendo. Luísa tentou falar, explicar, mas Ricardo ergueu a mão e a interrompeu. Não aceito desordem, e não aceito crianças transformando meu trabalho em brincadeira. Ele pegou o caderno de anotações, pronto para jogá-lo no lixo. Mas no instante em que seus olhos pousaram sobre o desenho infantil, algo inesperado aconteceu. Entre os rabiscos, havia linhas que formavam um padrão estranho, quase arquitetônico. Uma estrutura que lembrava os esboços que sua equipe de design vinha tentando resolver há semanas, sem sucesso. Por um segundo, Ricardo hesitou. Uma lembrança antiga atravessou sua mente como um relâmpago. Mãos pequenas, segurando um lápis de cera, uma risada infantil e um pedaço de papel com cores tortas que nunca mais vira desde então. Ele engoliu seco, mas fechou o caderno com força. Sumam da minha frente antes que eu perca a paciência de vez. Luísa, com o coração despedaçado, pegou a filha no colo. Sofia encostou a cabeça no ombro da mãe, sem entender o que tinha feito de errado. Quando a porta do elevador se fechou atrás delas, Ricardo ficou sozinho, o caderno pesado em sua mão. Ele abriu de novo, encarando aquele rabisco. Por que aquilo o incomodava tanto? À noite, o apartamento estava mais silencioso que o normal. Ricardo sentou-se no mesmo sofá onde Sofia tinha estado horas antes. O desenho ainda estava lá, sobre a mesa. Pegou o celular para ligar para a agência de empregos, mas a voz de Luísa, mais cedo, ecoou em sua memória.
Ela não sabia. Eu vou pagar o caderno. Ele não entendia por quê, mas algo naquela frase soava diferente de todas as desculpas que ouvira ao longo da vida. Não havia medo de perder o emprego. Havia medo de perder um lugar para a filha. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Luísa tentava acalmar Sofia no pequeno quarto de 12 metros. Mamãe, o moço ficou bravo porque eu fiz feio? Não, minha flor, ele só não entende ainda. Entender o quê? Luísa sorriu triste e beijou a testa da menina. Que às vezes um desenho pode ser mais importante do que um contrato. Sofia abraçou o Sr. Biscoito e antes de dormir, cochichou para ele. Eu vou fazer outro desenho para deixar o moço feliz. No dia seguinte, Ricardo acordou com o som de passos leves no corredor. Estranhou. Ao abrir a porta da sala, encontrou um pequeno envelope embaixo. Dentro, um guardanapo dobrado em forma de pássaro e no meio dele uma frase escrita com letras tortas e coloridas. Bom dia, moço. Hoje vai ser bonito. Ricardo segurou o papel por mais tempo do que gostaria de admitir. Algo começava a se mover, imperceptível, sob a camada de gelo. O ritmo na cobertura mudou de forma sutil. Ricardo não era um homem de admitir sentimentos, muito menos mudanças. Mas havia algo estranho nos últimos dias. A imagem do rabisco de Sofia continuava presa na sua mente, como uma nota musical que insiste em ecoar depois que a música acabou. Ele tentou ignorar, tentou mergulhar no trabalho, nas reuniões, nas cifras. Mas cada vez que abria o caderno de anotações, aquela página colorida parecia olhar de volta para ele. Luísa, por sua vez, caminhava sobre cacos de vidro. Depois do incidente, esperava ser demitida a qualquer momento. Cada dia a mais parecia um presente temporário. Ela trabalhava em silêncio, limpando as superfícies de mármore, como se pudesse apagar o erro com a própria dedicação. Mas Sofia não sabia viver no silêncio. A menina continuava dobrando guardanapos, escondendo desenhos em lugares improváveis, atrás de uma almofada, dentro de uma gaveta, no bolso do paletó de Ricardo, pequenas explosões de cor no meio de um mundo de aço. Na sexta-feira, outro incidente quase encerrou tudo. Ricardo estava revisando relatórios quando um copo de água, cuidadosamente equilibrado na borda da mesa, tombou. A culpa não foi de ninguém. Ou talvez tenha sido. Sofia, tentando pegar seu urso caído, esbarrou sem querer. A água se espalhou sobre documentos importantes, borrando gráficos, manchando números. O silêncio foi imediato, o tipo de silêncio que pesa no ar antes de uma sentença. Luísa correu, secando tudo com as mãos, a respiração presa. Senhor Mendes, me perdoe, por favor. Ricardo ficou de pé, o rosto endurecido. O som da sua voz foi como um veredito final. Eu avisei. Eu disse que não queria crianças aqui. Arrumem as coisas. Vão embora. Agora. Sofia começou a chorar, assustada. Desculpa, moço. Mas algo diferente aconteceu. Quando Ricardo olhou para a menina, chorando com as mãos pequenas, tentando segurar o copo vazio, uma memória antiga, dolorida, invadiu sua mente. Um corredor de hospital. Uma voz chamando um nome que ele nunca mais ouviria. E o som de um brinquedo caindo no chão. Ele fechou os olhos, tentando afastar o passado, mas a barreira de gelo rachou mais uma vez. Pare. A palavra saiu baixa, quase um sussurro. Luísa congelou. Ricardo respirou fundo e disse, mais calmo, não vou demitir você, mas mantenha ela longe da minha mesa. É tudo o que peço. Foi a primeira vez que não usou a voz de comando. Luísa apenas assentiu, surpresa. Sofia, ainda chorando, estendeu um guardanapo amassado para ele. Eu fiz um coração, para não ficar bravo. Ricardo segurou o pedaço de papel molhado, sem entender por que sua mão tremia. Naquela noite, sozinho, ele abriu a pasta de projetos da empresa. O contrato mais importante da sua carreira estava em jogo. Um novo centro empresarial. Um edifício que deveria ser símbolo de inovação. Mas o design
frio, impessoal. Ele pensou no desenho de Sofia, nas linhas tortas que pareciam vivas. Pela primeira vez em anos, rabiscou algo diferente, inspirado por uma criança que ele deveria ter afastado. Enquanto isso, Luísa falava ao telefone, a voz baixa para não acordar a filha. Doutor, eu sei que o tratamento não pode esperar. Eu vou conseguir o dinheiro, de algum jeito. Só me dê mais uma semana. Ricardo, passando pelo corredor, ouviu a frase sem querer. Parou, ficou imóvel. Não era apenas uma funcionária tentando manter o emprego. Era uma mãe lutando contra o tempo por uma menina que, sem saber, já estava mudando tudo. No dia seguinte, ao sair para uma reunião, Ricardo viu Sofia sentada no corredor, o senhor biscoito no colo. Bom dia, moço, ela disse, sorrindo. Vai dar tudo certo hoje, sabia? Ele não respondeu. Mas quando entrou no carro, percebeu que estava sorrindo. E isso o assustou mais do que qualquer contrato perdido. O domingo amanheceu cinza, e com ele veio uma estranha quietude no apartamento de vidro. Ricardo não estava acostumado a ouvir o som de risadas infantis ecoando pelos corredores, mas naquele dia sentiu falta. Luísa havia levado Sofia para o mercado cedo, e a ausência da menina deixava o ar pesado, mais frio do que nunca. Quando elas voltaram, carregando sacolas modestas, Ricardo estava na sala, revisando projetos. Sofia correu até o tapete, ajoelhou-se e começou a alinhar guardanapos como se fosse um ritual secreto. Luísa pediu desculpas pelo barulho, mas Ricardo apenas disse, deixe. Ela não incomoda. Foi a primeira vez que reconheceu a presença da criança como algo mais do que um incômodo. À tarde, enquanto Luísa limpava o escritório, Ricardo se aproximou. Ouvi você falando ao telefone outro dia. Ela congelou. Senhor Mendes. Eu não queria que o senhor... Quanto falta? A pergunta veio seca, mas não dura. Luísa piscou, confusa. Desculpe? O tratamento da menina. Quanto falta? O silêncio que se seguiu foi mais pesado do que qualquer bronca. Luísa apertou o pano de limpeza nas mãos. Não é problema do senhor. Ricardo ficou olhando para ela por um instante e depois apenas disse: tudo o que acontece debaixo deste teto é meu problema. Luísa desviou o olhar, não querendo chorar na frente dele. Eu vou dar um jeito. Naquela noite, Sofia apareceu no escritório com mais um desenho. Um prédio enorme, mas dessa vez cheio de cores e janelas abertas. No meio, uma figura de terno e uma menina com vestido de flores, segurando mãos. É para você, moço, para não ficar sozinho. Ricardo sentiu algo se quebrar de vez dentro dele. Não era apenas um desenho, era um lembrete cruel do que ele perdeu há muitos anos. Uma filha que nunca chegou a crescer o suficiente para desenhar algo assim. Os dias seguintes se tornaram um turbilhão. O contrato bilionário estava prestes a ser fechado. A equipe de arquitetos trabalhava sem descanso. Mas, no meio de tudo, o esboço de Sofia continuava na mesa de Ricardo e ele, sem admitir, usava aquelas linhas tortas como guia. O estopim final veio numa manhã chuvosa. Ricardo encontrou Luísa chorando silenciosamente na cozinha. O que aconteceu? Sua voz, pela primeira vez, não era gelo, mas preocupação genuína. Ela teve uma crise alérgica ontem à noite. Eu não sei se consigo segurar mais tempo sem o tratamento. Ricardo fechou os olhos. O passado e o presente colidiram como dois trens em alta velocidade. De repente, todo o dinheiro, todos os contratos pareciam absurdamente pequenos diante de uma menina de 4 anos e um urso de pelúcia gasto. À noite, sozinho na sala de reuniões de vidro, Ricardo encarou seu próprio reflexo. O homem que via de volta não parecia mais um iceberg. Parecia cansado, humano e vulnerável. Ele se lembrou da primeira vez que Sofia lhe ofereceu o biscoito quebrado, uma metade para ela, outra para ele. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que talvez houvesse algo além dos números e do poder.
Quando voltou para o quarto de hóspedes, onde Luísa e Sofia dormiam provisoriamente, viu a menina encolhida ao lado do senhor Biscoito. Sentou-se na beirada da cama, hesitante. Sofia abriu os olhos sonolentos e sorriu. Oi, moço. Tá tudo bem? Ricardo engoliu em seco e sussurrou. Vai ficar pequena. Eu prometo que vai. Naquele momento, o conflito não era mais entre patrão e empregada, nem entre rico e pobre. Era entre um homem que havia esquecido como amar e uma criança que lhe ensinava tudo de novo, sem nem saber. Do lado de fora, São Paulo brilhava em milhares de janelas, mas, pela primeira vez, o apartamento de vidro tinha um tipo diferente de luz. Não era de lustres caros, nem de painéis de LED. Era uma luz pequena, quente, invisível, e vinha de um coração de 4 anos que dobrava guardanapos em forma de pássaros. Ricardo não sabia ainda, mas aquela força invisível estava prestes a salvar não apenas um contrato, mas a própria vida dele. A segunda-feira chegou como uma tempestade silenciosa. O dia do grande encontro com os investidores internacionais. Ricardo havia decidido realizar a reunião final em seu próprio apartamento, como uma demonstração de poder e confiança. O penthouse foi transformado em um palco corporativo. Mesas alinhadas, projetores testados, taças de cristal, esperando o brinde de bilhões. Havia uma única regra: nenhuma interrupção, nenhum som que não fosse números, gráficos, planos, nenhuma presença que não fosse de executivos e estrategistas. Sofia, deitada no quarto de hóspedes com febre baixa depois da crise alérgica, era um risco que Luísa não conseguia tirar da mente. Ricardo, no entanto, parecia mais concentrado do que nunca. Vestia o terno como uma armadura, e cada passo seu ecoava como o de um general marchando para a batalha. Mas por baixo daquela superfície de aço, havia algo diferente. Um desenho infantil guardado no bolso do paletó, como um amuleto secreto. A reunião começou pontualmente. Os investidores falaram em inglês, espanhol, francês. Cifras eram lançadas no ar como pedras preciosas invisíveis. Ricardo apresentou o projeto e, com um toque quase imperceptível, havia ali traços inspirados pelos rabiscos de uma criança de 4 anos. Linhas mais vivas, curvas inesperadas, aberturas que pareciam humanas. Foi então que o imprevisto aconteceu. Um som leve, quase um tropeço, veio do corredor. Antes que alguém pudesse reagir, a porta abriu-se devagar. E lá estava Sofia. O rosto pálido, o cabelo bagunçado pelo sono febril, o senhor Biscoito arrastando pelo chão. Nos olhos, uma determinação inocente que nenhum adulto naquela sala jamais ousaria ter. Moço, a voz dela era suave, mas cortou o ar pesado. Eu trouxe meu desenho novo. É pro prédio não ficar triste. O mundo parou. Executivos prenderam a respiração. Luísa entrou correndo, o pânico no rosto. Meu Deus, Sofia. Desculpa, Senhor Mendes. Oi. Mas antes que ela terminasse, uma das vozes mais importantes na sala falou. Um homem de cabelos brancos, sotaque estrangeiro, levantou-se lentamente. Seus olhos estavam fixos na menina. Ela está doente? Perguntou, num português arranhado. Luísa, surpresa, assentiu. Alergia grave. Eu ainda não consegui o tratamento. O homem respirou fundo e algo em seu rosto mudou. Uma dor antiga, um fantasma pessoal. Minha filha, ele murmurou. Minha filha tinha os mesmos olhos. Ela também fazia desenhos assim. Ricardo ficou imóvel. Pela primeira vez em anos, não tinha o controle da situação. Sofia caminhou até a mesa, colocou o desenho no meio dos contratos e sorriu. Olha, moço, agora tem janela para todo mundo ver o céu. O investidor estrangeiro pegou o papel com cuidado, como se segurasse uma relíquia. Seus olhos brilharam com uma lágrima discreta. Ele olhou para Ricardo e disse, com uma voz firme que não deixava espaço para dúvida, se esse projeto nasceu de um coração como esse, eu coloco o dobro de investimento. Onde há vida, há futuro. O silêncio que se seguiu não era de tensão,
mas de algo que ninguém sabia nomear. Ricardo sentiu o peso do momento como um soco no peito. Aquela menina que ele quase expulsou de sua vida acabava de salvar um contrato bilionário e talvez algo muito mais importante. Luísa ajoelhou-se e abraçou Sofia, pedindo desculpas baixinho. Mas Ricardo não ouviu. Ele estava olhando para o desenho no meio da mesa, cercado de homens de terno e números, como um pedaço de verdade no meio de um mundo artificial. E pela primeira vez, o iceberg começou a derreter de verdade. O resto da reunião aconteceu como em câmera lenta. Nenhuma das cifras apresentadas parecia tão relevante quanto o pequeno desenho colorido no centro da mesa. A presença de Sofia havia quebrado a formalidade como um raio que corta o céu de madrugada. E, estranhamente, ninguém parecia querer voltar ao estado anterior. Ricardo, que sempre se orgulhara de controlar cada detalhe, sentiu que pela primeira vez não era ele quem dirigia o momento. Era uma criança febril de 4 anos, com um urso de pelúcia e um coração maior do que qualquer contrato. Quando os investidores se foram, deixando atrás de si promessas assinadas e olhares ainda emocionados, o apartamento ficou em silêncio. Não era o silêncio frio de sempre, mas um silêncio que respirava, quase vivo. Luísa ainda segurava Sofia no colo, pedindo desculpas repetidamente. Senhor Mendes, eu não sei como, me perdoe. Eu não consegui impedir. Ricardo se aproximou devagar. A voz dele não tinha o tom de um patrão, nem de um milionário. Era a voz de um homem nu, sem armadura. Não peça desculpas. Luísa ergueu o olhar, surpresa. Se não fosse ela... Ricardo olhou para Sofia, que sorria, meio sonolenta. Nós teríamos perdido tudo. Ela salvou mais do que um negócio. Salvou algo que eu nem sabia que ainda existia. Sofia abriu os olhos devagar e estendeu a mãozinha para ele. Tá feliz agora, moço? Ele segurou a mão dela e o gesto simples quebrou anos de paredes de gelo. Naquela noite, o apartamento que sempre foi um templo de silêncio ganhou sons novos, o som de uma risada infantil, o som de uma mulher respirando aliviada. E pela primeira vez em décadas, o som de Ricardo Mendes rindo, baixo, contido, mas real. Ele se sentou no chão ao lado de Sofia, que insistia em mostrar cada desenho guardado em sua mochila. Esse é o Senhor Biscoito na praia. Esse é você sorrindo. Esse é a nossa casa no céu. Ricardo olhou cada traço como se fossem tesouros. E, talvez, eram. Quando Luísa finalmente levou Sofia para o quarto de hóspedes, Ricardo ficou sozinho na sala. Pegou o caderno de anotações e abriu na página onde o primeiro rabisco de Sofia ainda estava. Passou os dedos sobre as linhas coloridas e um pensamento simples atravessou sua mente. Quanto tempo da minha vida eu perdi tentando ser de aço? No silêncio quente daquela madrugada, tomou uma decisão que não tinha nada a ver com negócios. No dia seguinte, antes mesmo do sol nascer, Ricardo bateu na porta do quarto de hóspedes. Luísa, assustada, abriu. Ele estava diferente. O terno havia sido trocado por uma camisa simples e nos olhos havia algo que ela não reconhecia. Paz. Venha comigo, as duas. Senhor Mendes. O quê? Não aqui. Em outro lugar. Onde a Sofia pode ver o céu de verdade. Horas depois, o carro atravessava estradas rumo ao interior. O destino. Uma casa antiga da família, cercada por árvores e campos. Quando chegaram, Sofia correu para o quintal e girou de braços abertos sob o sol, rindo como se o mundo inteiro fosse dela. Moço, olha, o céu todinho. Ricardo sorriu. E naquele instante, entendeu que havia perdido anos construindo impérios de vidro, enquanto o que realmente importava sempre coube no gesto simples de uma criança oferecendo metade de um biscoito. A casa no interior parecia um mundo paralelo. O ar cheirava a terra molhada e folhas antigas, e o silêncio era pontuado apenas pelo canto distante de pássaros. Para Sofia, era como ter encontrado um reino secreto.
Ela corria pelo gramado descalça, o senhor Biscoito balançando em uma mão, enquanto Luísa observava de longe, os olhos marejados de alívio. Ricardo ficou parado na varanda por longos minutos, apenas assistindo. O homem que havia transformado São Paulo em um império de concreto não sabia o que fazer com aquele pedaço de verde, com aquela risada de criança preenchendo um espaço que há anos estava vazio. Luísa se aproximou devagar. Senhor Mendes, eu não sei como agradecer, mas por que está fazendo isso? Ele demorou a responder. Porque passei metade da minha vida achando que podia comprar tudo, e a outra metade com medo de perder o que não se compra. Luísa baixou os olhos, tocada por uma sinceridade que não esperava ouvir. Durante aquela semana, Ricardo não voltou a São Paulo. O mundo dos negócios continuou girando, mas pela primeira vez ele não estava lá para empurrá-lo. Passava as manhãs observando Sofia colher flores, as tardes ajudando Luísa a cozinhar pratos simples na velha cozinha da casa e as noites sentado na varanda, ouvindo o som do vento ao invés de planilhas. Uma noite, enquanto Sofia dormia com o senhor Biscoito abraçado ao peito, Luísa encontrou Ricardo na varanda. Ela está melhor. O ar daqui fez bem. Ricardo olhou para o céu escuro, pontilhado de estrelas. O tratamento... Eu vou conseguir. Luísa tentou sorrir, mas a voz tremeu. Só preciso de tempo. Ele se virou para ela. E se eu dissesse que não precisa mais se preocupar? Luísa franziu o senho. O que quer dizer? Ricardo estendeu um envelope. Está tudo pago. O tratamento completo. Hospedagem. Tudo o que ela precisa. Os olhos de Luísa se encheram de lágrimas. Senhor Mendes, Eu não posso aceitar. Não sou eu quem está pagando. Ele sorriu de leve, algo quase infantil. É um amigo da Sofia, um tal de... Senhor Biscoito. Luísa levou a mão à boca, rindo e chorando ao mesmo tempo. O senhor? Não foi o senhor Mendes. Ricardo olhou para a casa, onde uma luz suave vinha do quarto de Sofia. Foi um homem que finalmente entendeu o que significa metade de um biscoito. Na manhã seguinte, enquanto arrumava suas coisas para voltar à cidade, Luísa encontrou uma folha em cima da mesa da cozinha. Era um bilhete de Ricardo, escrito com uma caligrafia firme e simples. Obrigada por me lembrar que nem todo gelo é eterno. Cuide do que é seu. Eu vou tentar, a partir de agora, cuidar do que é meu. Sofia correu para a varanda, levantando o desenho novo que tinha feito. Olha, moço, é a nossa família. Ricardo pegou o papel, olhou para a figura de terno sorridente ao lado de uma menina e de uma mulher de vestido simples. Por um instante, não conseguiu falar nada. Apenas sorriu, um sorriso inteiro, sem reservas. Ele sabia que o mundo real, com seus contratos e pressões, ainda o esperava. Mas também sabia que, em algum lugar, existia uma casa no interior, um urso de pelúcia gasto e uma menina que ensinou o impossível: derreter um iceberg com um pedaço de biscoito. Uma semana depois, o mundo voltou a girar no ritmo de São Paulo. Ricardo Mendes reapareceu nas capas de revistas de negócios, mas algo nas fotos estava diferente. O olhar duro ainda estava lá, a postura impecável também. Mas havia uma leveza escondida, quase imperceptível, que ninguém conseguia nomear. O contrato do novo centro empresarial foi fechado com números recordes. Os investidores comemoravam, e a mídia falava em A Visão Humana de Ricardo Mendes. Nenhum deles sabia que a verdadeira arquiteta daquele projeto tinha 4 anos e dobrava guardanapos em forma de pássaros. Luísa e Sofia voltaram à vida simples na cidade. O tratamento médico havia começado e a menina parecia florescer a cada dia, como se o corpo finalmente pudesse acompanhar o tamanho do coração que carregava. Numa tarde, enquanto limpava uma prateleira modesta em seu pequeno quarto, Luísa encontrou um envelope sem remetente debaixo da porta. Dentro, uma única folha. Um contrato de trabalho oferecendo-lhe o cargo de assistente pessoal de Ricardo Mendes, com salário que mudaria suas vidas. Luísa sorriu,
Mas a resposta veio rápida e firme. Pegou uma caneta e escreveu atrás do papel: "Obrigada, mas a vida que quero para Sofia não cabe em uma cobertura de vidro." Dias depois, no escritório de Ricardo, o envelope devolvido repousava sobre a mesa. Ele leu a frase curta e, pela primeira vez em anos, riu alto, sozinho. Não era uma recusa. Era uma lembrança de que nem tudo precisava ser conquistado com poder. Algumas semanas se passaram. Uma tarde ensolarada trouxe uma cena improvável. Ricardo, de camisa simples, caminhando pelas vielas humildes até a pequena casa onde Luísa morava. Sofia o viu primeiro e correu. "Moço, oi, eu fiz outro biscoito para você." Ricardo se ajoelhou, pegando o pedaço quebrado que a menina oferecia. "Metade para mim, metade para você?" "Não." Sofia balançou a cabeça, sorrindo. "Dessa vez é inteiro, porque agora você tem coração inteiro também." Luísa apareceu na porta, surpresa. "Senhor Mendes, o que está fazendo aqui?" Ele olhou para as duas e respondeu com uma simplicidade que não combinava com o homem que o mundo conhecia. "Vim ver a única coisa que realmente vale a pena." Naquela noite, de volta à sua cobertura de vidro, Ricardo olhou para a cidade que tanto amava e temia ao mesmo tempo. No meio dos contratos e troféus de negócios, havia um guardanapo colorido com a frase torta de Sofia: "Hoje vai ser bonito." Ele sorriu e pela primeira vez acreditou de verdade. Um pedaço de biscoito pode ser mais valioso que um império. Às vezes, uma criança vê o que nenhum adulto ousa enxergar. Até o gelo mais duro pode derreter. Basta um coração pequeno e puro para acender o fogo certo. Tem histórias que a gente não viveu, mas mesmo assim doem na gente. Se essa te tocou o coração, se inscreve. Tenho muitas outras que quero te contar.